Imagine como devia ser a rotina de uma mineradora quando não havia máquinas e equipamentos. Uma simples tarefa podia exigir muito esforço e se estender por dias. Ainda bem que a tecnologia veio para ajudar. Mas, para que máquinas e equipamentos sejam sinônimos de ajuda e eficiência do trabalho, é preciso saber como usá-los para torná-los seguros, identificar as áreas de risco de cada um e tomar as medidas necessárias para proteger toda a equipe. É o que a gente vai ver hoje. Nesse episódio, você vai entender quais são os dispositivos e sistemas fundamentais para dar segurança às máquinas e equipamentos. Quais as medidas de proteção coletiva que precisam ser tomadas antes de começar a rotina? E como devem ser feitos os treinamentos de segurança para que todos os envolvidos na operação saibam proteger a saúde pessoal e de toda a equipe. Antes de começar qualquer trabalho, é importante verificar se todas as máquinas e equipamentos têm os sistemas de segurança necessários. São as famosas barreiras físicas e sistemas eletrônicos de segurança, fundamentais para que o trabalhador não entre em contato com nenhuma parte perigosa de máquinas ou equipamentos. Os sistemas de segurança podem ser de dois tipos, fixos ou móveis. A proteção fixa deve ser mantida de maneira permanente ou por meio de elementos de fixação, que só permitam sua remoção ou abertura com o uso de ferramentas específicas. Já a proteção móvel é aquela que pode ser aberta sem o uso de ferramentas. Geralmente, fica ligada à estrutura da máquina por elementos mecânicos ou por algum elemento fixo próximo. Essas peças devem estar associadas aos dispositivos eletrônicos de intertravamento, e é fundamental nunca removê-los sem orientação e sem auxílio de técnico especializado. Para serem eficientes, os sistemas de segurança devem considerar as características técnicas da máquina e do processo de trabalho, de acordo com as normas de segurança e levando em conta todas as medidas e alternativas técnicas existentes. Eles também precisam ter categoria de segurança compatível com a análise de riscos realizada prevista nas normas técnicas oficiais vigentes. Estar sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado. Estar em conformidade técnica com o sistema de comando em que estão integrados. Ser instalados de modo que não possam ser neutralizados ou burlados. Ser mantidos em vigilância eletrônica automática, de acordo com a categoria de segurança requerida, e o dispositivo eletrônico de monitoramento e segurança do equipamento deverá paralisar os movimentos perigosos e outros riscos sempre que acontecerem falhas, situações anormais ou quando alguém acessar a zona de perigo. Além disso, os sistemas de segurança devem exigir reset manual após a correção da falha ou situação anormal de trabalho que provocou a paralisação da máquina, de acordo com a categoria de segurança requerida. Mas para que o ambiente de trabalho seja 100% seguro, os sistemas de segurança sozinhos não bastam. Eles precisam estar interligados a medidas de proteção coletivas, como vai nos explicar o Roberto Williams, que é o engenheiro de segurança aqui da empresa. Exatamente. Em cima de cada atividade deve-se estabelecer os bloqueios necessários para esses riscos. Nesse caso, por exemplo, a proteção coletiva, que vai fazer com que os empregados não tenham o risco de se acidentar. E há uma espécie de supervisor nessa etapa toda? Sempre, todo o trabalho deve ser supervisionado. Antes da atividade, os empregados executam a análise de risco da atividade e esta análise de risco ela é baseada na identificação e mitigação dos seus riscos. E qual é o procedimento para começar a manutenção? Qualquer procedimento, qualquer interferência numa máquina, ela deve ser precedida de um bloqueio físico e mecânico dessa máquina, sendo que esse bloqueio não é feito por uma única pessoa, e sim sempre por um conjunto de pessoas, a fim de que não exista nenhuma chance dessa máquina entrar em operação naquele momento de manutenção. E como se inicia a rotina de uma manutenção de máquina? A manutenção de uma máquina desse porte, ela se inicia com planejamento, ou seja, essa manutenção ela é planejada com uma antecedência, e no dia em que essa máquina vem para a oficina, todo o pessoal que é envolvido nessa manutenção participa de um diálogo de segurança a respeito de como vão ser as atividades em cima desse equipamento e principalmente abordando quais os riscos de acidente que porventura possam ocorrer nessa atividade, sendo que essa reunião ela é supervisionada pelo gerente da área, que também faz com que garante que essas ferramentas de segurança sejam implantadas.
além das ferramentas de segurança, que no caso são análise de risco, mapeamento de risco da CIPA e também os itens inseridos no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, eles também são treinados e são cobrados com relação à utilização dos seus EPIs. No caso dessa manutenção mecânica, capacete, óculos, protetor auricular, luva e também o nosso calçado de segurança. Então pode ser que mudando a atividade, os EPIs são outros também. Exatamente, o EPI ele é adequado para a pessoa e também para a função. Cada função tem os seus riscos determinados através do Programa de Gerenciamento de Risco da empresa. O soldador utiliza máscara de solda, além de avental, jaqueta, luva e braçadeira de couro. Já o mecânico usa EPIs como capacete, luva de PVC e respirador semifacial. E como funciona a questão da ordem de serviço para trabalhar no local? A ordem de serviço ela vem do planejamento de manutenção para a área de execução. Nesta ordem de serviço deve conter dados básicos, como por exemplo, número de empregados envolvidos na atividade a ser desenvolvida, ou seja, uma manutenção mecânica numa locomotiva, ela pode englobar a necessidade de mecânicos, soldadores, eletricistas, depende de cada nível de manutenção. E o mais importante, nessa OS também deve conter os riscos dessa atividade. O trabalhador tem essa autonomia de trazer um equipamento para a oficina, caso ele perceba uma normalidade nela? Qualquer empregado da nossa empresa tem essa autonomia. Ele pode parar uma atividade e trazer o equipamento para a oficina assim que ele identificar qualquer anomalia. Como ele vai identificar isso na sua rotina? Através da realização dos checklists, ou seja, é uma listagem de quesitos avaliados diariamente, onde ele pode identificar a necessidade ou não desse equipamento ser parado naquele momento. Como você viu até aqui, de nada adianta tanta tecnologia se você não souber se comportar diante de máquinas e até mesmo de veículos. É importante ter consciência dos riscos, saber como se aproximar das máquinas e realizar corretamente todos os procedimentos. O curso de capacitação e as atualizações necessárias são de responsabilidade da empresa, sem ônus para o trabalhador. Devem acontecer durante o horário normal de trabalho e não podem ultrapassar 8 horas por dia. Precisam ter carga horária mínima capaz de garantir que as atividades sejam executadas com segurança e trazer o conteúdo programático conforme o estabelecido pela norma regulamentadora. Ser ministrados por trabalhadores ou profissionais qualificados para esse fim, com supervisão de profissional legalmente habilitado, que se responsabilizará pela adequação do conteúdo, forma, carga horária, qualificação dos instrutores e avaliação dos profissionais que estiverem passando pelo processo de aprendizado. O material didático utilizado no treinamento deve ser produzido em linguagem adequada aos trabalhadores e ser mantido à disposição da fiscalização, bem como a lista de presença dos participantes, os certificados, os currículos dos ministrantes e as avaliações. É considerado trabalhador profissional qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área de atuação, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, compatível com o curso a ser ministrado. No caso dos supervisores, também é preciso ter o registro no Conselho de Classe. E os operadores de máquinas e equipamentos devem ser maiores de 18 anos, salvo na condição de aprendiz, nos termos da legislação vigente. Hoje nós aprendemos a identificar os dispositivos que deixam as máquinas e equipamentos seguros. Vimos quais são as medidas de proteção coletiva que precisam ser respeitadas pela empresa e pelo trabalhador antes de começar qualquer rotina. E como o treinamento deve ser elaborado e fazer parte do dia a dia da empresa, para que a segurança e saúde de todos sejam preservadas. O episódio de hoje chegou ao fim, mas a gente ainda se vê para falar mais sobre segurança e mineração. Obrigado pela atenção e até a próxima!